É normal numa academia de musculação, principalmente num horário de pico, né, normalmente à noite, em algumas academias no horário do almoço, a gente tem que revezar os aparelhos, os pesos. E às vezes você precisa revezar com mais de uma pessoa. Às vezes isso pode comprometer a performance do seu treino. Às vezes o tempo de descanso aumenta. Enfim, vamos falar no vídeo de hoje tudo sobre revezamento de exercícios. Vale a pena ou não? Será que vale a pena trocar a ordem? Será que vale a pena fazer outro exercício? E quando eu faço uma técnica avançada? Nossa, temos diversas coisas para se falar aqui. E é uma pergunta muito frequente dos meus alunos. Leandrão, você me passou um treino certinho. E agora? Quando a academia estiver cheia, eu revezo ou não? Então, eu convoco você nesse momento a deixar esse canal mais feliz, clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado por essa participação, por esse engajamento. E vamos ao nosso assunto. Pessoal, algumas variáveis de treino são muito importantes de serem respeitadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns casos, você fazer uma troca, você esperar um pouco mais, não me parece um grande problema, sendo num caso esporádico. Agora, em alguns casos específicos, realmente fica muito problemático você fazer uma modificação por sua conta e risco. Vamos lá, vamos assumir que o nosso primeiro exercício de peitoral seja o pec deck. E depois eu vou fazer o meu supino reto com barra, beleza. Então no pec deck, como vocês podem perceber, eu tenho uma mecânica muito isolada. Eu vou mexer muito o ombro, mas eu não vou mexer o cotovelo, então não recruto muito do tríceps. Então eu consigo isolar bastante o meu peitoral. Já no supino, quando eu vou executar, no supino eu movimento bastante do meu cotovelo e do meu ombro também. Então eu trabalho tanto o meu peitoral, quanto o meu deltoide frontal, quanto o meu tríceps. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja só, vamos assumir que eu chego no meu primeiro exercício e tem uma pessoa utilizando o aparelho. Aí eu vou chegar e falar assim, beleza, não tem problema. Eu vou fazer primeiro o supino e depois o pec deck. Dá no mesmo, não é? Não, não dá no mesmo. Por quê? Porque o pec deck é um exercício isolador. Ele pode ser colocado estrategicamente em primeiro no seu treino para justamente você cansar o peitoral e quando você for fazer o supino, o seu tríceps não falhar antes do seu peitoral. É uma técnica avançada de treino. É uma pré-exaustão de treino. Nesse caso específico, você fazer a troca, você perde esse benefício. Então, o que seria mais adequado aqui? Não eu inverter a ordem, mas eu trocar o pec deck, por exemplo, por um crossover polia média. Então, eu vou trocar um isolador por outro isolador, ainda que o pec deck é muito mais isolador do que o crossover polia média, mas fica mais equivalente. Leandro Twin, tudo bem. Eu tinha que fazer mais ou menos 1 minuto de intervalo, tem uma pessoa ali e vai para 1 minuto e 15, 1 minuto e meio, ele está ali empenhado também em velocidade. Então, se eu revezar com ele, tem problema ficar um pouquinho, alguns segundos a mais? Não tem problema, tá? Desde que você faça até a falha. Então, eu fui até a falha na minha primeira série, muito bem, e aí para a segunda eu descansei um pouco a mais. E aí eu não vou parar com 8 repetições, sendo que agora, com esse descanso maior, eu aguento fazer 9, 10. Eu vou até a falha. Se eu fizer isso, tudo bem eu fazer um revezamento. Agora, claro, vamos assumir que eu estou fazendo um treino de RML, resistência muscular localizada. Os treinamentos de resistência muscular localizada que eu já falei aqui no canal deles e da importância para a hipertrofia muscular. Então sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. O treino de RML ele precisa ser mais denso. Então, para que eu exija muito das enzimas glicolíticas, eu vou fazer a minha rosca direta com halteres e vou descansar 30 segundos e vou voltar a fazer. Muito bem, perfeito. Se eu começar a descansar 1 minuto, 2 minutos, mesmo que eu esteja trabalhando com uma carga elevada indo até a falha, não vai ser o mais eficiente. Eu preciso de um tempo de descanso mais curto. Na hipertrofia, o tempo de descanso também é determinante. Por isso que ficar conversando durante o treino mina os seus resultados. Então, quando você está fazendo um exercício de agachamento livre, que você exige muito, um descanso um pouquinho maior, tudo bem, porque o cardiorrespiratório cansa muito. Um exercício isolador, se eu estiver fazendo, por exemplo, rosca concentrada
e por um acaso eu tenha que revezar esse halter, e eu demorar 3 minutos para voltar a fazer uma série, eu posso descansar demais e ter uma recuperação do substrato energético maior do que o necessário. Para a hipertrofia, é importante que eu quero recuperar um pouco do substrato energético, mas nem tanto. Porque se eu recuperar tudo, eu vou para um treino de força. Se eu recuperar muito pouco, eu fico em RML, resistência muscular localizada. Então a hipertrofia fica no meio do caminho. Então se eu descansar demais, não é legal. Então se eu tiver com 3 pessoas revezando, talvez seja mais interessante eu trocar por um exercício equivalente. Então se eu ia fazer uma rosca concentrada com halteres, e é um exercício muito isolador, porque está tudo apoiado, tudo certinho, não seria tão adequado eu trocar, por exemplo, para uma rosca direta com barra. Eu posso trocar com uma rosca... Eu posso trocar por uma rosca Scott. Agora eu vou continuar. Uma rosca Scott com barra, perfeito? Então eu vou sair dos halteres e vou para a barra e vou manter a qualidade do meu exercício. Isso seria uma troca muito mais interessante. Agora vamos assumir que eu vou fazer uma técnica avançada de treinamento. Então eu vou fazer uma elevação lateral, muito bem, conjugada com um desenvolvimento com barra. Então eu vou fazer um e sem descanso eu vou fazer o outro. No meio do caminho, vem uma pessoa e fala assim: Leandrão, tem como eu usar a barra com você? Aí nós temos que combinar o seguinte: não tem problema desde que eu consiga fazer o meu exercício conjugado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer minha elevação lateral, meu desenvolvimento e vou liberar a barra para essa pessoa. O que pode acontecer se você não se comunicar tão bem? Não, beleza, vai aí. E aí você vê a pessoa pegando a barra para fazer, você fala, bom, vou fazer o meu, quando ela largar lá eu já vou e faço. Aí ela vai e enrola um pouquinho mais, vai ali e faz 5 repetições a mais. E aí você fica descansando, descansando, e aí a sua série conjugada foi prejudicada. Outro exemplo que pode acontecer, eu vou fazer um resting pause, por exemplo. Então eu vou descansar de 5 a 15 segundos. Então eu vou aqui fazer o meu desenvolvimento, muito bom. Vou lá fazer até a falha esse desenvolvimento. Guardei a barra e virei um pouquinho e vou contar até 5, 10, 15 segundos, dependendo da metodologia aplicada. Nesse tempo a pessoa fala, não, pode deixar que eu vou mandar aqui rapidão, não esquenta a cabeça. Vai ali, manda, e aí você fala, pô, mas agora já deu os meus 10 segundos e ele está ali fazendo. Você prejudicou uma técnica avançada, você prejudicou um resting pause. Então, como vocês podem ver, a ordem é importante, o tempo de descanso é importante e também a escolha do exercício ela é importante. Um supino pode ser trocado por um crucifixo ou não, depende de um contexto. Então, revezar é válido desde que não atrapalhe a estratégia do seu treinamento. Trocar o exercício para, de repente, ajudar o colega, para, de repente, ficar mais tranquilo, eu quero ficar mais na minha hoje, não tem nada de errado nisso. Mas tem que trocar por um que faça a mesma função. Inverter a ordem, dependendo, é válido, mas dependendo fica muito inválido. Então, se você não tem conhecimento o suficiente, o meu veredito para você é reveze o aparelho, mantenha a estrutura do seu treinamento, que foi montada ou por você ou pelo seu professor, enfim, se você não tem conhecimento suficiente, reveze, mas cobre, claro, tudo de forma educada, ninguém precisa ser grosseiro. Cobre a pessoa uma assertividade na disciplina. Olha, eu estou fazendo aqui, eu revezo com você numa boa. Só que eu gostaria de respeitar alguns termos do meu treino. Então vamos combinar desta maneira? Claro, a pessoa vai falar, sem dúvida, como é que você quer que faz? Ah, quando eu terminar você já vem e faz? Pode ser assim? Pode ser assim. Porque cada um pode ter um tempo de descanso. Eu posso descansar 1 minuto, ele 2. E aí começa a ter conflito. Então você pode conversar educadamente com a pessoa. Se você já tiver um conhecimentozinho a mais e saber algumas trocas, de isolador por isolador, complexo por complexo, tudo bem você fazer uma troquinha também, de forma esporádica, ainda que saia do exercício que o seu professor programou para você, não tem problema, tá? É uma coisa esporádica, não é todo treino. Leandrão, caramba, e eu errava nisso, hein? Eu fazia aí, olha, e vou te dizer, existem mais erros que a gente tem que considerar
na hora de um treinamento. Então eu vou deixar você com esse vídeo aqui, que fala erros muito comuns e alguns deles zeram os seus resultados. Olha só que coisa. Então dedique 10 minutinhos do seu dia para justamente conseguir resolver estes problemas.